meus amigos, é com alegria que estamos aqui com a nossa Yasmin Costa. A Yasmin é filha do Hernani Costa, orador. E ela olhou para mim e falou assim: Gilberto, a palestra eu acho que não vai ser para o povo que está aí, não. Eu tive uma intuição, agora ela vai servir para você, muito para você. Então, a Yasmin vai falar sobre o perdão. Perdão. Então, vamos envolvê-la com as nossas melhores vibrações, com a nossa alegria, para que ela se sinta na sua casa. Não botou, não quis o de cabeça? Prefiro. Oi, gente, boa noite. Então, eu já estava muito nervosa quando eu cheguei. E agora, depois que eles falaram, eu estou mais nervosa ainda. Porque depois desse preparo e dessa oração, eu não sei nem como começar a palestra. Então, todo mundo abaixando a expectativa, não vai ser tão bom. Enfim, exercitando o perdão com a oradora. Então, o tema de hoje era livre, e eu optei falar pelo perdão porque eu acho uma das maiores contradições da nossa vida. Porque toda vez que a gente estuda o Espiritismo e a gente estuda a reencarnação e a lei de causa e efeito, em toda casa espírita que a gente entra, a gente ouve sempre a mesma coisa. Ah, o perdão é benefício para quem perdoa. Ah, a gente precisa perdoar. E eu não entendo como a gente não consegue assimilar isso ainda. E isso eu estou falando todos nós, porque eu me incluo nesse meio. Então eu trouxe mais uma vez a palestra e eu queria que a gente chegasse junto à conclusão de que não tem cabimento a gente não estar perdoando. Vamos lá, a gente começa com a coisa mais básica dentro da doutrina espírita. Então nós temos um espírito, que é o princípio inteligente, temos o corpo material e temos o nosso perispírito. E esse perispírito tem algumas funções básicas. Ele que dá forma ao corpo, por isso que quando a gente desencarna, a gente continua com a mesma forma que nós temos na nossa encarnação atual. Ele é o elo de ligação entre o nosso espírito, que é feito de energia, e o nosso corpo material, que é uma matéria condensada, mais densa. E, além disso, ele é como se fosse o nosso boletim. Então, todas as nossas atitudes geram uma carga... peraí, comecei errado. Vamos de novo. Então, pela lei de ação e reação, que Newton trouxe no ponto de vista físico, que toda ação gera uma reação com a mesma intensidade e sentido contrário, ela também se aplica no campo energético. Então, as nossas atitudes gerariam, além da ação física, uma energia, né, um potencial energético que chegaria na pessoa e voltaria para a gente, nos marcando no nosso perispírito. Até aí tudo bem, todo mundo que é espírita conhece a lei de ação e reação, isso é até relativamente fácil da gente entender. Então, pela lei de ação e reação, toda ação tem uma reação. Quando a gente faz alguma coisa, nós nos marcamos e vamos responder por isso no futuro, porque somos responsáveis pelas nossas atitudes. Da mesma forma, toda reação tem que ter uma ação anterior. Então, se estamos passando por algum problema, fizemos algo no passado para estar passando por aquilo naquele momento. Agora vem a parte que a gente precisa raciocinar. Se alguém cometeu algum ato contra nós, essa pessoa marcou o próprio perispírito. Então, a partir do momento que ele cometeu a ação, o perispírito dele está marcado e ele vai responder por isso no futuro. E isso vai acontecer independente do nosso perdão. Ele vai responder, ele vai estar marcado, independente da gente perdoar ele ou não perdoar ele. Porque ele se compromete com a lei de Deus. Ele não se compromete conosco. É como se Deus fosse um pai e ele tivesse 2 filhos, um de 2 e um de 4 anos. Se o filho de 2 anos agride o filho de 4, quem precisa colocar ele de castigo é o pai, é Deus. O filho de 4 anos, que somos nós, ainda não tem maturidade para entender qual é o castigo certo, o que ele deve fazer com o irmãozinho de 2 anos que cometeu a falta.
Então Deus, como o adulto responsável, que ama os dois intimamente e da mesma forma, chega, intercede e decide o que ele vai fazer com esse filho que naquele momento cometeu algum ato errado. E por que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso porque ele quer que o filho dele sofra? Porque ele quer que ele pague o que ele fez com o irmão? Não, ele vai fazer isso porque ele nos ama. E porque ele quer que essa criança, que hoje tem 2 anos, cresça e se torne um adulto de bem, evolua, se torne uma pessoa melhor. Então Deus, assim como esse pai, ele vai interceder, ele vai nos colocar um tempo pensando, ele vai nos colocar de castigo, porque ele quer o nosso aperfeiçoamento. E nós, se fomos agredidos por um irmão menor, naquele momento, precisamos nos comportar e aceitar que o nosso pai vai fazer a escolha certa. Tá difícil? Ah, vocês estão me olhando com uma carinha, eu tô achando que ficou difícil. Então, naquele momento, quando essa criança de 2 anos agiu contra o irmão dela, ela se comprometeu com a lei de Deus. Deus, que é pai de amor e que ama os dois da mesma maneira, coloca ele para repensar as atitudes e, enfim, para passar pelo castigo, para que ele melhore, para que ele não volte a errar nunca. E nós precisamos aceitar e entender as decisões dele. O problema é que nós ainda temos 4 anos. E uma criança de 4 anos, ela ainda não entende isso, ela ainda não tem maturidade suficiente. Ela acha que ele precisa sentir o que ele fez com ela. A gente ainda volta no mesmo sentimento de vingança, de querer ver o outro sofrer, de querer ter certeza de que ele está pagando. E aí, naquele momento, a gente volta a errar, volta a se vingar, volta a desejar mal ao próximo. E aí entra mais uma vez Deus como Pai, intercedendo essa relação. Então nós temos 2 filhos, um de 4 e um de 2. Um de 2 agride o nosso filho maior. Até então a gente vai interceder e vai botar ele de castigo. Agora, se o nosso filho maior, que já tem 4 anos, que já tem uma maturidade, devolve, a gente fica muito mais decepcionado. A gente conversa muito mais com ele, a gente coloca ele num castigo maior. Primeiro, porque a gente não esperava isso. E segundo, porque ele é mais velho. Ele precisa dar o exemplo, ele precisa estar na frente, ele precisa ter mais paciência, ele tem mais maturidade. Por isso é que quando a gente pega o Evangelho e a gente pega o capítulo dos Bem-aventurados Misericordiosos e a gente pega o capítulo de amar os vossos inimigos, ele sempre condena a vingança e ele vem repetidamente falando que a gente não pode se vingar. Naquele momento nós somos os irmãos mais velhos. A gente tem ele sempre no comando. E a gente precisa confiar e aceitar que o melhor vai acontecer. E não é confiar e aceitar que o melhor vai acontecer de uma forma vingativa. Ah, você fez isso comigo? Tá bom. Pode deixar que a vida paga. Espera aí que o que é seu está guardado. Eu quero que ele pague pelo que ele fez. Isso não é confiar em Deus. Isso é desejar vingança. Isso é você desejar que a pessoa sofra. Você não está praticando. Seja por medo, seja por falta de oportunidade, seja porque você evoluiu alguma coisa. Mas você ainda não está perdoando. Você ainda não está conseguindo enxergar aquele irmão como um irmão, como uma pessoa menor, como uma pessoa que errou. A gente ainda não consegue enxergar como adulto. A gente ainda vê como criança. A criança, ela olha para a criança menor e ela não entende que ele é menor, ela não consegue entender a limitação dele. Assim como nós, a gente espera as mesmas atitudes de todo mundo. Voltando para o início, então, se a gente tem uma lei de ação e reação, a partir do momento que ele agride alguém e que ele comete algum tipo de escândalo, ele é marcado no perispírito dele. E essa marca vai ser independente do seu perdão ou não. Então, ele vai responder por isso, ou pelo amor ou pela dor. O exemplo que eu mais gosto de dar quando a gente fala que alguém pode
responder pelo amor e que o amor cobre uma multidão de pecados, é uma historinha que aconteceu com Gandhi. Um homem chegou para Gandhi e falou com ele assim: Gandhi, eu, infelizmente, numa dessas disputas religiosas, eu acabei me excedendo e assassinei um homem. Na época, os hindus disputavam muito com os muçulmanos, até hoje disputam, mas na época de Gandhi isso também acontecia. E essas disputas eram muito violentas, as pessoas se agrediam, se matavam em praça pública, era muito difícil controlar o âmbito da multidão. E como os hindus acreditam na lei kármica, que é uma lei muito parecida com a lei de ação e reação, ele vai até Gandhi e diz que quer responder por esse assassinato pelo amor. E aí Gandhi vira para ele e fala assim: você matou provavelmente um pai de família. Vai agora num orfanato, onde eles assistem essas crianças muçulmanas órfãos, adota 2 crianças muçulmanas, traz para sua casa e cuida como se fossem seus filhos. Porém, o pai dessas crianças que desencarnou gostaria que elas fossem criadas dentro da religião muçulmana. Portanto, você vai levar eles pela sua casa e vai criá-los como o pai deles gostaria que elas fossem criadas. Então isso é você pagar pelo amor. É você dedicar a sua vida. É você amar incondicionalmente. É você amar na sua plenitude. Não é a gente vir aqui entregar quentinho uma vez por semana. Não é a gente vir dar passe. Isso aí a gente ajuda o nosso melhoramento, a gente diminui os nossos pensamentos negativos, a gente se fortalece. Mas responder pelo amor é amar intimamente, é mudar a nossa vida, é mudar a nossa direção, é trazer esse sentimento para a nossa realidade. Se a gente não consegue fazer isso, ou se a gente acha muito difícil, a gente acaba respondendo pela expiação. E aí ela pode ser de qualquer forma, dependendo do caso de todo mundo, de qualquer um. Agora, voltando para a vítima. Então, naquele momento que ela é vítima, ela está se libertando de uma marca perispiritual. Porque, afinal de contas, se toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. Então, naquele momento que eu me marquei, eu liberei uma dívida dela. Então, ela está como devedor que acabou de quitar a dívida. Ela está livre. Ela pode seguir adiante, perdoar, esquecer e continuar a vida dela, evoluindo e crescendo. Assim como a criança que foi vítima, e o pai vai abraçar, vai acolher, vai compensar pelo que acabou de acontecer. Mas se ela escolhe, naquele momento, não perdoar, se ela escolhe continuar mantendo aquele sentimento dentro dela de raiva, de rancor, de ódio, mesmo que ela não se vingue, o nosso pensamento ele é energia. A gente teve uma palestra de transmissão de pensamento e tem toda a física quântica comprovando o quanto o nosso pensamento é poderoso. A partir do momento que a gente se vincula com o ódio e que a gente começa a desejar o mal da pessoa, nós criamos uma corrente energética que nos conecta. E nós começamos a enviar as nossas energias de ódio e a receber as energias de ódio da pessoa que nos agrediu. Então, ao invés de nos libertar, nós nos acorrentamos à pessoa. E por que a gente se acorrenta? Não é estranho a gente se acorrentar a uma pessoa que a gente não gosta? Normalmente, as pessoas que eu não gosto, eu quero distância, eu quero que vá para bem longe. Ultimamente, eu quero que seja exilado, né? Tá na moda esse negócio das pessoas serem exiladas. Mas eu me acorrento à pessoa porque a partir do momento que eu quero vingança e que eu quero que ela sofra, eu quero ver ela sofrer. Eu quero ter certeza, não quero nem que ninguém me conte. Eu quero estar lá no momento para olhar para ela e falar: tá vendo o que você fez comigo? E esse sentimento vai tornando esse laço fluídico cada vez mais forte, até que a gente acaba se comprometendo demais. E a gente acaba cada vez mais conectado com a pessoa que a gente odeia. E mais uma vez, quando a gente traz a doutrina espírita para a nossa vida e que a gente consegue entender essas coisas e a gente aceita de uma vez que a morte não existe, esse laço continua. A pessoa vai desencarnar
e vai continuar. E aí começa uma coisa muito perigosa, né? Porque, afinal de contas, quando a gente se acorrenta pelo ódio, a gente está dando a oportunidade da pessoa que a gente não gosta entrar na nossa vida, entrar na nossa casa, conhecer os nossos pensamentos. Olha que coisa perigosa. A gente convida ela com o nosso ódio, com o nosso rancor, para que ela venha. E a gente vai alimentando essa relação até que a gente também desencarna, porque todos nós vamos desencarnar um dia. A gente não consegue fugir disso. E continua o ódio, e continua o rancor, e a energia continua. E aí vamos para o plano espiritual alimentando os mesmos problemas, alimentando os mesmos conflitos e as mesmas discussões. Ficamos juntos no plano espiritual, no umbral, em qualquer lugar que a gente vá, até que, como a história que ele falou, a gente canse de sofrer, porque não tem saída. A vingança, o mal, o ódio, eles não têm fim. Não tem objetivo. A gente fica alimentando um ciclo, a gente manda, a gente recebe, e a gente vai se mantendo preso. E a gente vai revivendo aquilo, e cada vez que a gente revive, quando a gente se torna espírito, as dores voltam, a perturbação volta, a dor física. E a gente continua sofrendo o mesmo mal que a gente podia ter esquecido, que a gente podia ter perdoado. E aí, quando a gente acorda, a gente passa pelo maior sofrimento que existe. A gente vê quanto tempo a gente perdeu à toa. Nada é pior do que o tempo perdido. Porque qualquer coisa que a pessoa te faça enquanto você está encarnado, a partir do momento que a gente reencarna, a gente recupera. Ah, ele roubou tudo que eu tinha. Você volta filho dele. Você vai herdar tudo de novo. Ah, ele me matou. Na próxima encarnação ele vem seu pai, ele te dá a vida. Tudo o que a pessoa possa ter feito para você, quando a gente joga a reencarnação, a gente resolve. Nada é grande o suficiente que valha o tempo que a gente perde sofrendo, o tempo que a gente perde brigando, o tempo que a gente perde desejando mal. Porque não tem sentido, não tem finalidade. E depois de anos sofrendo, deformando o perispírito, se mantendo ali preso, porque aí a gente desencarna e aí a gente começa a pensar em vinganças. E aí, no plano espiritual, onde tudo que eu penso se materializa, imagina como a gente não vai ficar lá desejando mal dessa forma. E aí a gente se cansa e a gente resolve que vai perdoar. A gente resolve que a gente precisa botar um fim nisso tudo, que a nossa vida é mais importante, que a gente vai seguir adiante, que a gente vai conseguir consertar. A gente entende finalmente que tudo que a gente estava discutindo era coisa de criança, porque afinal de contas nós temos 2 e 4 anos. Então a gente está brigando por brinquedo, brigando por bala, brigando por coisa pequena, comparada às questões dos adultos. E a gente resolve seguir adiante. E aí Deus, que mais uma vez nos ama incondicionalmente, e é o nosso Pai querido e amado, nos dá mais uma oportunidade. E nos prepara um outro corpo. E nos dá o maior presente que Ele podia dar, o esquecimento. É engraçado porque hoje a gente acha que isso é horrível. A gente pensa, se eu lembrasse, eu faria tudo certo. O grande problema da minha vida é porque eu não sei quem eu fui, eu não estou lembrando de nada. Se a gente não consegue perdoar o nosso irmão encarnado que pisa no nosso pé, será que a gente ia perdoar se a gente lembrasse? A gente ia encarnar e ia continuar o ciclo de ódio. A gente ia passar todas as encarnações se odiando, sem esquecer, sem recomeçar. E mesmo que a gente perdoasse o outro, ele tirou minha vida, agora é minha mãe, eu perdoo a minha mãe. Ainda assim, você se perdoaria? Se você encarnasse lembrando as coisas que você fez, será que a gente se perdoaria? Ou será que a gente passaria a vida inteira se culpando, sem sair do lugar, sem conseguir andar para frente, sem evoluir? Nós ainda somos pequenos, a gente ainda não aprendeu a perdoar.
E Deus sabe disso. Por isso Ele dá pra gente esse presente. Ele fala, vocês não conseguem ainda. Então eu vou te fazer esquecer. Você vai ter uma nova chance. Você vai começar do zero. Vai encarnar de novo. Vai ter uma nova experiência. Faz certo dessa vez. Faz certo dessa vez. Não erra de novo. E aí a gente vem. E como todas as encarnações, a gente vem com um propósito. Então a gente senta, faz a nossa programação. E uma das primeiras coisas que a gente combina é, bom, esse amigo que eu odeio, vamos voltar juntos. Precisamos resolver. De repente, com o esquecimento, conseguimos nos amar, conseguimos melhorar. Porque amar os vossos inimigos é muito difícil. A gente precisa do véu do esquecimento ainda para conseguir chegar nessa máxima. Então ele volta da nossa família. Encarna como nosso filho, encarna como nosso pai. E nós aprendemos a amá-los. A gente ama ele profundamente. A gente consegue. A gente ama os nossos filhos. A gente ama os nossos pais. Por mais ruim que nós ainda sejamos, a gente já conseguiu isso. A gente ama a nossa família. E aí vem uma coisa muito interessante. Porque ele, na encarnação passada, se comprometeu com a lei de Deus. E o perispírito dele está marcado pelo que ele fez contra você. E você, que passou tanto tempo querendo que ele pagasse pelo que ele fez, então ele vai pagar agora. Agora que ele é seu filho, que ele é seu pai. Olha que coisa boa. Então aquilo que você mais desejou na encarnação passada está acontecendo agora e você está achando injusto. Olha a lei de Deus atuando. Olha como a gente não sabe o que a gente quer e Deus sabe o que a gente precisa. Sempre que a gente deseja mal a pessoa, isso volta. E não é porque Deus quer nos castigar. É porque a gente está imerso numa lei de amor. E é uma lei perfeita. Então não tem exceções. Tudo se entrelaça. E tudo que você deseja retorna para você. É assim que funciona a lei energética. Então, a partir do momento que você perdoa, você não precisa traçar nada desse caminho. Você vai seguir adiante, vai planejar sua próxima encarnação melhor, vai vir com uma outra família, talvez uma família que você já tem afinidade, não precisa resgatar ninguém porque você perdoou. Quem não se ofende, não tem inimigo. Para que ele vai vir com uma família difícil? Se ele ama todo mundo, se ele perdoou, se ele seguiu adiante. Ele não precisa. Ele vai vir se ele quiser vir como missionário. Não, eu vou vir para auxiliar os meus irmãos. Mas se ele não quiser, ele não precisa. Então o perdão, ele só nos beneficia. Quem errou vai responder a Deus. Porque somos todos filhos. Ele se comprometeu com uma lei maior, com uma lei de amor. Independente da vítima. Esse homem que Gandhi aconselhou, ele não falou para ele, vai lá, procura os filhos do cara que você matou, até porque isso é impossível, ele nunca ia achar. No meio da multidão, ele nem sabe quem foi o cara que ele matou. Ele falou, adota qualquer um. Porque você vai devolver com amor para Deus. E eu me perdi. Eu me perdi mesmo. Então, o perdão é benefício para quem perdoa. Sempre que a gente perdoa, a gente se liberta, a gente poupa todo esse caminho de ódio, esse desvio que vai deixar a gente no mesmo lugar. E a gente não precisa só perdoar os outros. Nós também precisamos nos perdoar. Cada vez mais a gente vê doenças autoimunes, câncer e diversos outros problemas que têm fonte principal na nossa culpa,
na gente não se sentir digno de seguir adiante, em todos esses sentimentos que a gente vai mantendo, na gente se fazer vítima da sociedade, da vida, de tudo. E vamos acumulando essa energia, e essa energia vai virando problemas físicos, porque afinal de contas, massa é energia. Então precisamos aprender a nos perdoar. E por que nós não perdoamos? Porque nós somos legais? A gente já se arrependeu tanto que agora eu não me desculpo mais. Meu arrependimento é elevado à 10ª potência. Não, a gente não se livra da culpa porque nós somos arrogantes. Porque nós somos egoístas, vaidosos. A gente não admite que uma pessoa do nosso tamanho erre. Nós somos muito bons, todo mundo aqui é muito legal. Ninguém aqui pode errar. E aí essa vaidade, essa arrogância, vai fazendo com que nós nos culpemos mais do que os outros. E a gente não enxerga o nosso defeito, a gente não enxerga a vaidade aí dentro. A gente acha que é uma coisa legal. Então todos os nossos erros, seja ele qual for, eles podem e devem ser reparados. E nós que temos uma maturidade maior, que sabemos da reencarnação, a gente tem sempre que pensar, eu errei, mas eu vou seguir adiante. E eu vou fazer de novo, e eu vou tentar de novo. E com o erro eu também aprendo. E aprendo muito. A forma mais fácil da gente aprender é errando. Difícil são as pessoas que aprendem com o erro dos outros. Normalmente a gente precisa tentar para ter certeza que com a gente vai acontecer a mesma coisa. Então é sempre aprender com o nosso erro, sempre crescer, sempre buscar ferramentas de resolver, de reparar, para que a gente não precise passar pela expiação, né? Para que a gente consiga resolver pelo amor. Então sempre que a gente estiver passando por algum período de dificuldade, ou sempre que a pessoa for uma pessoa muito difícil, ou sempre que alguém fizer alguma coisa com a gente, faz uma oração, imagina ela numa luz azul, manda vibração positiva, não deseja mal a ninguém, sabe? Nem que seja pensando assim, eu vou fazer essa oração porque eu não quero voltar filho dela na próxima encarnação. Nem que seja por isso. Começa assim, depois a gente aprende. Começa a ver o nosso desejo egoísta de se ver livre. E depois a gente consegue enxergar as limitações e as dificuldades de todo mundo. Eu tenho tempo, gente? Que horas são? Eu tenho tempo? Tá bom. Eu não sei que horas são, então fiquei na mesma. Eu não enxergo. Agora eu enxerguei. Então, Jesus estava chegando perto do momento final dele. Ele sabia que ele ia desencarnar. E aí ele chamou os discípulos e falou que ele queria muito, que ele precisava muito fazer uma viagem e ir para Jerusalém festejar a Páscoa. E aí até então não tem nada demais, porque todo mundo que era judeu na época ia para Jerusalém festejar a Páscoa. Isso era uma coisa normal. Mas ele virou para os discípulos e falou para eles que ele ia para Jerusalém, mas que ele precisava passar pela Samaria. E aí todo mundo falou, não, tá de brincadeira. A gente vai ficar mais 2 dias de viagem no deserto, andando, porque, né, eles não tinham dinheiro, todo mundo andava. Pra quê, meu Deus? Vamos direto, vai ser muito melhor, vai chegar lá com mais calma, a gente já entra na festa da Páscoa, todo mundo vai ficar feliz. E para completar, os samaritanos odiavam os judeus. Eles se odiavam, é que nem árabe e judeu hoje em dia. Eles se matavam, tinha diversos assassinatos dentro de uma estrada e dentro da outra. Eles se odiavam profundamente. Mas Jesus vem e fala, não, nós vamos e nós vamos passar por Samaria. E aí, na mesma hora, né, João e Tiago olham assim para ele, tá bom, mestre, se você está mandando, então vamos para Samaria, tem que ir. E aí eles vão na frente, porque afinal de contas era uma viagem muito longa pelo deserto, e começam a tocar em todas as casas de Samaria
tentando achar alguém que hospedasse Jesus. Ele precisava de um lugar para parar, ele precisava de água, ele tinha um corpo material, né? Eles precisavam de suprimentos materiais. E depois de tocar em todas as casas, ninguém aceitou receber Jesus. Ninguém. E eles tinham um ditado popular na cultura hebraica, né? Que dizia que se você se recusasse a receber um viajante, Deus ia mandar línguas de fogo do céu queimar você e os seus descendentes. Era muito útil esse ditado popular, porque eles viviam andando de uma cidade para outra. E na época não tinha hotéis, né? E nem eles tinham dinheiro. Então eles precisavam se hospedar na casa das outras pessoas. Então era bom para garantir que quando você viajasse, alguém ia te receber. E aí João e Tiago voltam e viram para Jesus e falam: Mestre, ninguém aceitou te receber. Fomos em todas as casas e ninguém aceitou te receber. E agora? Vamos ordenar a Deus que mande línguas de fogo descer e queimar toda a Samaria? Vamos queimar todo mundo? E aí Jesus vira para ele e fala: Tiago, o Filho do Homem veio para salvar, não para destruir. Vamos para Samaria. E aí ele vai para Samaria e faz um monte de milagre, cura todas as crianças que estavam doentes por causa da água. E continua cansado porque ninguém hospedou ele, então ele ainda estava cansado. Continua andando pelo deserto. E quando ele chega em Jerusalém, num dos momentos de maior cansaço, afinal de contas ele estava andando no deserto há muitos dias, assim que ele chega na cidade, vem o doutor da lei para receber ele. Olha que coisa boa, você chegar cansado, morto, com fome, com sede, e vir o seu maior inimigo te receber. E para melhorar, ele vem para te testar. Olha que coisa boa. A gente ia estar com uma paciência ótima. Ele ia chegar para testar a gente ia responder com uma doçura, a gente nem ia falar meia dúzia de palavrão, entrar para dormir, imagina. Porque quando a gente está cansado, com fome, com sede, a gente se torna pessoas maravilhosas. E aí ele chega e pergunta para Jesus assim: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus, que também já não estava lá com muita paciência, embora fosse Jesus, vira para ele e fala: o que está escrito na lei? Como é que você lês? Porque uma coisa é o que está escrito. O que está escrito todo mundo vai ler igual. Mas agora, como cada um vai interpretar, aí o que cada vírgula que a gente vai incluir, o que cada coisa que a gente vai deturpar, como a gente vai entender, já é outra coisa. E aí o doutor da lei, que era muito inteligente, impecável, fala para ele 2 versículos do Pentateuco mosaico. O primeiro é: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu corpo, de toda a tua vida. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro, tudo bem. Os judeus adoravam a Deus, eles amavam a Deus, eles colocavam tudo em nome de Deus. Eles já praticavam esse ensinamento e eles eram ensinados desde pequenos que eles precisavam colocar isso. Então eles precisavam amar a Deus de todas as tuas posses, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E eles exercitavam isso todos os dias. Eles eram um povo de muita fé. O problema vinha no segundo mandamento. Porque uma parte da população judaica interpretava a palavra próximo como sendo só quem é judeu. E uma parte muito pequena da população judaica interpretava a palavra próximo como sendo todo mundo. E, obviamente, essa minoria pequena não era aceita pela maioria gritante. Então, o que ele queria? Ele queria que Jesus virasse e desse uma resposta bem rápida. Ama todo mundo, deixa eu ir comer, dormir, resolver minha vida. E aí ele ia denunciar Jesus para a maioria
ia chegar lá falando, olha, esse Messias quer que a gente ame os gregos, quer que a gente ame os romanos, que nos roubam, quer que a gente ame os samaritanos, que nos odeiam. Ele não pode ser o Messias. Vamos prendê-lo. Isso aconteceu depois, né? Mas não nesse momento. Só que Jesus, no auge da sua sabedoria, doçura, amor e tudo que ele já tinha, afinal de contas é o governador do nosso planeta, vira para ele e, em vez de responder a pergunta dele, ao invés de ser direto e de falar, ele começa a contar uma história. E ele começa a história assim: descia um homem de Jerusalém. Ou seja, ele provavelmente estava vindo da festa de Páscoa e estava descendo. E esse homem, no meio da estrada, acaba nas mãos dos assaltantes. E esses assaltantes o espancam e deixam ele sem roupa. Por quê? Porque se você passa e vê um homem jogado na estrada, e ele está sem roupa e ele está espancado, você não consegue saber de onde ele é. Você não consegue saber se ele é grego, se ele é romano, se ele é judeu, se ele é samaritano. O cara está sem roupa e está com a face desfigurada. Todo mundo ali é meio parecido. Então, essa coisa de raça não era tão diferente. Se você coloca ele dessa forma, somos todos iguais. Então, todo mundo que passar não vai conseguir reconhecê-lo. E aí ele continua contando. Então, esse homem é roubado, espancado e deixado jogado na rua, irreconhecível. Primeiro, passa-se um sacerdote. Os sacerdotes eram os religiosos. Eles eram responsáveis pela religião. E todo mundo espera que uma pessoa que é responsável por uma religião pregue, faça o que ela prega, né? Não esperem de mim, tá? Eu sou uma pessoa normal, faço as mesmas besteiras que vocês. Mas esperem do Gilson, do Gilberto. Tô aqui só de vez em quando, ainda tô aprendendo. Eles que estão aqui sempre. Então, modelo aí pra todo mundo. E a gente espera que essas pessoas cumpram, né, o que elas pregam. Então a gente vem aqui pra cima e fala, vamos perdoar todo mundo. Aí vocês me encontram lá na rua, porque eu quero vingança. Não é o normal. A gente espera que a gente, de tanto falar, escute alguma coisa. Mas o sacerdote naquela hora passa, olha para o homem e ele tem 2 problemas. Primeiro problema, os sacerdotes da época não podiam tocar em pessoas mortas. Era uma regra, não podia. Se ele tocasse, ele se tornava impuro. E aí o ritual de purificação, nossa, era meses, era muito difícil, era uma coisa muito complicada. Então ele olha para o cara e pensa, peraí, tá vivo ou tá morto? Porque se estiver morto não dá para tocar. Melhor eu fazer uma oração no caminho de casa que não dá para fazer nada. E depois ele pensa, bom, eu preciso amar o meu próximo, mas eu só preciso amar quem é judeu. Esse cara é judeu? Não tem como saber, tá sem roupa, espancado. Bom, não sei se é judeu, não sei se está vivo, melhor eu ir embora, seguir meu caminho, outra pessoa que passar que ajude. E aí passa um escriba, que era um ajudante do sacerdote, e aí é uma outra fase, é um outro tipo de pessoa. Porque tem gente que segue uma religião, e tem gente que segue pessoas que seguem uma religião. A pessoa não lê nada, não faz nada, não estuda nada e segue quem é espírita, e segue quem é católico. E aí, se o nosso amigo Gilson e Gilberto caem no buraco, cai todo mundo com ele. Porque a gente não estuda, a gente não cresce. Então, o sacerdote deu o exemplo, o escriba viu, bom, vou passar direto. Se ele quer e ele não parou, por que eu vou parar? É engraçado porque esses 2 estavam preocupados com tudo. Com o que a sociedade ia pensar, com o que ia acontecer com eles, com a estrada, se era uma emboscada, se não era, menos com o homem que estava caído. Tudo passou pela cabeça deles. O que a família ia falar, quando ele chegasse lá, o que ele ia fazer com o cara, menos na dor que ele estava sentindo. Tem até uma história que eu acho que é mentira, mas que rodou a rede social aí
muito quando os médicos fizeram aquela greve, de que um médico estava de greve, não estava atendendo, e aí chega uma menina muito doente, muito ferida, que tinha passado por um acidente grave, e ele diz que não vai atender porque ele está de greve. E aí, quando ele desce, é a própria filha dele. Então, o sacerdote, o escriba, eles não pensaram se aquele cara é um amigo dele, se é alguém que eles gostavam. Eles não pararam nem para olhar isso. Eles só queriam seguir adiante. Essa história eu acho que é mentira, mas aconteceu uma história semana passada que é verdade. Um moço na China atropelou 2 mulheres, não prestou socorro e era a mãe e a irmã dele quando ele chegou em casa. Então, às vezes, nossa falta de misericórdia nos ataca já diretamente. Às vezes não, às vezes demora. E aí esses 2 passam direto, e aí Jesus começa, e tem o ponto ápice da história, que é quando ele vira e diz: passava ali um samaritano. Nessa hora eu imagino que o Tiago deve ter caído duro. Oh, meu Deus, eu queria matar todos eles. E agora ele é o bonzinho. Meu Deus, tá bom então, né? Foi uma mensagem para todo mundo ali de uma vez só. É engraçado porque a gente bem faz isso, né? Se a gente vai numa cidade e alguém trata a gente mal, a gente sai de lá falando mal da cidade inteira. A gente começa, não vai lá não, todo mundo é ruim. Lá você chega, é mal recebido, mal atendido. E Jesus vai numa cidade, é negado por todo mundo e mesmo assim coloca eles como bons. Ele consegue aceitar que naquele momento a vaidade, o preconceito falou mais alto, mas que no íntimo, vendo um homem ali jogado, eles possam sentir misericórdia. Sendo que os 2 homens, o sacerdote e o levita, eles desciam de Jerusalém. Ou seja, eles acabaram de sair de uma festa religiosa. E já o samaritano não, o samaritano passava. Ele estava por ali. Era uma cidade, era uma rua um tanto quanto movimentada, muitos deles passavam por ali para vender as suas encomendas. E naquele momento o samaritano passa e ele se compadece do homem. E não pensa em nada. Ele só pensa que é um irmão que está necessitado. E aí, no momento que ele sente misericórdia e que ele se deixa tocar no íntimo pela dor do outro, aí começam a atuar as faculdades, porque para ajudar a gente precisa de amor, mas a gente precisa de conhecimento. A gente precisa dos 2. E aí, naquela hora, o conhecimento dele começa a falar, ele pega o homem, lava as feridas, usa as mercadorias que ele ia vender. Então ele se prejudica pessoalmente pelo homem, se expõe parando numa rua que era violenta, afinal de contas o homem acabou de ser assaltado, ele podia ser o próximo. Mas ele não pensa nele, ele pensa no outro. Ele deixa o amor dele falar mais alto e coloca tudo o que ele tinha a serviço de Deus. Ele desce, ele atende, ele coloca a mercadoria dele a serviço de Deus e ele não larga o homem ali. Porque a gente faz isso, né? A gente fala, eu dou a mão, o cara quer o braço inteiro. Nada disso, pô. Vim aqui, entreguei quentinho, já tá muito bom. Segue sua vida. Cada um tem que cuidar de si. A gente vai até lá, a gente já para. Pelo menos a gente não passa direto. Mas a gente limpa lá e fala, pronto, meu amigo, agora levanta e vai andando, né? Ele não. Ele colocou tudo o que ele tinha em serviço de Deus. Então ele pega o homem, leva ele para a estalagem, paga a estalagem e ainda fala, eu vou continuar a minha vida. Porque, afinal de contas, eu estou fazendo alguma coisa. Ninguém está passando sem rumo. Ele estava indo vender as mercadorias dele. Então ele fala para o dono da estalagem, quando eu voltar, eu pago o que tiver excedido no valor. Tem aqui 2 moedas. Se passar, eu pago quando eu voltar. E aí ele vai, cuida da vida dele, volta e mesmo assim devolve, volta a investir no outro. Então, eu tenho uma caneta? Não.
Então a gente tem uma balança. Aqui em cima a gente tem Deus. Meu pai ama esse desenho. Aqui a gente tem o outro. E aqui nós temos nós. Então a gente precisa o tempo inteiro manter essa balança equilibrada. Conforme a gente vai investindo no outro, investindo na gente, a gente vai subindo e se conectando com Deus. Olha que coisa linda. Então o samaritano para, porque naquele momento ele precisava investir no outro. O homem estava ali caído, sofrendo. Ele precisava de investimento. E aí ele pega o outro, cura as feridas, leva para a estalagem, e aí ele fala, pronto, fiz tudo o que eu podia. Agora eu preciso investir em mim. Porque se eu não tiver conhecimento, se eu não tiver recurso, eu não tenho como ajudar. Não adianta eu ficar doando o tempo todo se eu não retorno. E aí ele volta a investir nele. Ele vai lá, ele completa as vendas, ele termina de vender, ele resolve a vida dele, seja lá o que ele foi fazer. Afinal de contas, é uma história inventada. E aí ele volta e paga o que o outro ainda está precisando. Então, a nossa vida, ela precisa gerar dessa forma. A gente não pode nem viver a nossa vida em função do outro, só doando, e nem viver a nossa vida em função de nós, só acumulando, só investindo na gente. A gente precisa aprender a medir e aprender a investir aonde tem a necessidade. E aí Jesus termina a história, olha para o doutor da lei, e pergunta, quem foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Porque o doutor da lei tinha perguntado para ele, Senhor, quem é o meu próximo? É só judeu? É todo mundo? Quem é? E Jesus devolve a pergunta assim, quem foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Ou seja, você não é você que escolhe o próximo. Você é o cara que caiu. Você está na mão dos ladrões. Quem foi o seu próximo? Porque a gente tem a tendência de querer um amor seletivo. A gente vai discutir obsessão. Tá bom, eu sou doutrinador. O resto se resolvam, né? Porque eu não tenho problema. A gente nunca se coloca no ponto humilde, a gente nunca se coloca na pessoa que está precisando de necessidade. Eu sou o doutrinador, eu sou o palestrante, eu sou o dirigente. Eu não sou necessitado. Não posso ser. Aí entra a nossa culpa e tudo aquilo que a gente falou. Então ele pega o orgulho dele e devolve a pergunta transformando. Porque você não tem como escolher o próximo. O seu próximo, ele vai ser criado na hora. Ele vai ser a pessoa que parou, que te atendeu, que investiu em você. E você vai ser o próximo da pessoa que você investir. Então você não é nada, você se torna próximo. E você não tem próximos, você ganha a partir do momento que você passa a dificuldade. As nossas dificuldades, elas são para o nosso crescimento, mas elas também são para o crescimento de quem está à nossa volta. São oportunidades de caridade, são oportunidades de crescimento. E aí o doutor da lei, muito enfurecido, com o orgulho dele totalmente engolido, vira para ele e responde. Porque ele podia simplesmente virar e falar, foi o samaritano. Mas ele não ia, o orgulho dele era muito grande, ele não conseguia fazer isso ainda. Então ele vira para ele e fala assim, aquele que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus podia virar e falar, então, né? Podia pisar mais ainda da ferida. Mas ele termina, então, vá e fazes o mesmo. Ele não tem a ideia, ele não tem a finalidade de humilhar ninguém. Ele só quer mostrar que todos somos irmãos perante Deus, todos somos iguais, todos precisamos nos amar, todos precisamos nos perdoar, todos cometemos erros. E precisamos aproveitar essas oportunidades e deixar a misericórdia entrar no nosso coração. E nos colocar a serviço de Deus. Tem uma história de Bezerra de Menezes que ele estava voltando para casa e ele já estava morto, ele já tinha atendido gente o dia inteiro, ele já não tinha mais nada, ele já estava naquela fase dele de doação total.
E aí vem um espírito e começa a falar para ele: pega o caminho mais longo, pega o caminho mais longo. Aí ele: gente, não tem cabimento, eu não vou pelo caminho mais longo para casa, eu tô morto, eu trabalhei o dia inteiro. E aí o espírito continua: pega outro caminho, pega outro caminho. Aí ele: ai, tá bom. Aí pegou o outro caminho. Andando por esse caminho, ele encontra uma criança chorando, que a mãe estava doente, precisava de um remédio. E aí ele: ai, meu Deus do céu, foi até a criança, foi com a criança até a farmácia, pagou o remédio, levou a criança até em casa, deu a dosagem certa para a mulher e saindo, falou assim com a espiritualidade: ai, só eu mesmo, né? O que vocês iam fazer se eu não tivesse pego esse caminho? E aí o espírito devolveu. O benefício foi seu. Essa mulher, ela ia ser ajudada. Atrás de você tinham mais 3 pessoas passando. Uma delas ia ajudar. Que bom que você aproveitou a oportunidade que nós colocamos no seu caminho. É isso, né? Meu tempo acabou? Gente, é isso. Obrigada. Nesta jornada, pelos caminhos da luz, querido Eurípides, apóstolo